Fala aí, pessoal. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, a graça e a paz, como preferir. Tenho ficado um pouco ausentado aqui das lives, né, e dos vídeos do YouTube também, porque está um pouco corrido nos últimos dias e não está sobrando muito tempo para fazer as gravações. Mas à medida do possível a gente tenta estar aqui novamente e trazer uma palavra da parte de Deus, como sempre, com o objetivo de levar as pessoas de volta a Deus e a sua palavra. E se você que está me ouvindo não se afastou em momento algum de Deus e nem da sua palavra, então o objetivo é para que você se mantenha firme com a sua fé inabalável em Deus e na sua palavra. Amém? Hoje eu queria trazer uma palavra, como que eu vou dizer assim, essa palavra está no meu coração desde domingo, a respeito dos cristãos atuais, né, que muitas vezes nós, cristãos atuais, temos tido algumas atitudes negativas diante do Senhor, se é que eu posso dizer assim. Eu lembro de uma pregação do evangelista Jimmy Swaggart, que se intitulava a pregação Como Você Sabe que Está Salvo. E ele falava que ele queria fazer algumas afirmações negativas e que as pessoas o excluiriam por isso, mas que ele dizia que a maioria dos pastores e dos padres não pregam o verdadeiro evangelho. Ele dizia que a maioria dos cristãos não tem certeza da sua salvação. E vindo de um homem como ele, que era um evangelista mundial, as pessoas até acatam, aceitam, acham até bonito. Mas quando vem assim de um pregador anônimo, certas afirmações, começa a se tornar um pregador anônimo, um cristão anônimo, parece que é muita arrogância da nossa parte. Mas fato é que Deus colocou o seu Espírito em cada cristão e a sua palavra em cada cristão. A Bíblia diz, vós tendes a unção do Santo. A palavra de Deus diz que vocês, né, todos os cristãos, foram selados com o Espírito Santo no dia que creram. Então a unção, o poder do Espírito, o próprio Espírito Santo está dentro de nós. E a palavra de Deus também, a Bíblia diz, a palavra de Deus está perto de ti, da tua boca e no teu coração. Então a palavra de Deus está em nós, o Espírito Santo está em nós. Então nós temos que estar atentos para ouvir a sua voz e também temos que falar. Mesmo quando é algo que não é agradável, mesmo quando é algo que soa como negativo. Mas eu quero fazer hoje algumas afirmações que são um tanto quanto negativas. Mas com o objetivo não de julgar, não de condenar, mas de abrir os seus olhos e trazer nós, o corpo de Cristo, para o Senhor, para os pés do Mestre novamente. Todas as minhas mensagens têm como foco isso, nos trazer aos pés do Mestre, nos trazer ao altar do Senhor. Mesmo quando às vezes trazemos uma palavra dura, o objetivo não é condenar, porque quem condena é o diabo. Deus não mandou ninguém para condenar, Jesus disse que veio buscar e salvar aquilo que havia perdido. No dia do juízo final, sim, ele vai condenar, mas por enquanto o Senhor tem estendido as mãos para salvar. Então uma das afirmações que eu quero fazer hoje é que a maioria dos cristãos não amam a Deus, eles amam a bênção. Às vezes quando eu ouço uma pregação de bênção, eu vejo que os cristãos levantam a mão e dizem glória a Deus, aleluia. Eu tomo posse, aleluia, amém, com um fervor tremendo. E eu não estou dizendo que Deus não abençoe, porque a Bíblia diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A Bíblia diz, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Comereis os bens dessa terra? Pereceria se não cresse que verei os bens do Senhor na terra dos viventes? Eu não estou dizendo isso que Deus não abençoa. É óbvio que Deus abençoa. A Bíblia diz que quando Jesus levou nossas enfermidades, tomou nossas dores, pelas suas pisaduras somos sarados. A Bíblia diz que Jesus nos liberta. A Bíblia diz que Deus nos prospera. Em momento algum estou dizendo que Deus não abençoa. Deus ele abençoa e muito. A Bíblia diz que é necessário que as pessoas creiam que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Daqueles que o buscam. Guarde essa palavra. Não daqueles que buscam a bênção, mas daqueles que o buscam.
E é nesse ponto que eu quero chegar, que a maioria dos cristãos, eles amam a bênção, não amam ao Senhor. A maioria das pessoas, elas vêm até Cristo, elas vêm até Deus, apenas por causa da bênção momentânea. E ficam felizes quando os pregadores dizem que serão abençoadas, ficam felizes com o culto da vitória, ficam felizes quando é ministrado a unção da conquista. Vamos ler Josué 1:8, é 1:8 mesmo, é 1 alguma coisa. Todo lugar onde pisar as plantas dos vossos pés eu vos darei por herança. Amam a bênção. Vamos fazer campanha para receber bênção. Vamos orar para receber bênção. O pregador fala que vai ser abençoado, vibram poderosamente. Pregadores pregam com ousadia. O Senhor te deu a bênção, você entrega as bênçãos nas mãos do inimigo, mas Deus nunca retira a bênção de você e tal e coisa. E confesse o favor do Senhor sobre a sua vida. E amém, eu acredito no favor de Deus. Mas a maioria das pessoas apenas amam isso. Não amam ao Senhor. A maioria dos cristãos, se vier uma perseguição hoje, ou se o Senhor retirar deles a bênção, desertam e afastam-se do Evangelho. Eu me lembro quando eu via um tolo, desculpa a palavra, mas eu estou no meu Facebook mesmo, eu vou usar a expressão aqui, um imbecil que eu conheci, né? Deus que me perdoe, porque era um pregador, mas é um tolo. Dizendo, olha, se Deus não fazer, você rasga a sua Bíblia e vai servir Satanás. Porque Deus faz. Não, Deus faz se Ele quiser. Ele não tem obrigação nenhuma de fazer, porque existem momentos que Deus ele pode retirar um direito que é seu para punir, para ensinar, para trazer uma colheita. Enfim, a maioria dos cristãos, se acontecer igual aconteceu com Jó, que o diabo chega, Deus, toca nele. Deus fala, pode tocar, só não toca a sua vida. A maioria dos cristãos blasfemam e se afastam do Senhor. Porque tudo que querem é ser abençoado. Não querem passar por um deserto, não querem pagar o preço para viver um propósito, não querem pagar um preço de renúncia para viverem para o Senhor e para terem uma colheita mais poderosa lá na frente, apenas querem ser abençoados, viverem confortáveis e felizes. É isso que a grande maioria quer. Não estão dispostos a morrer pelo Senhor de maneira alguma. Se um dia chegar uma perseguição, se um dia viesse aqui no Brasil o mundo comunismo, o mundo muçulmano, ou sei lá o que mais, estabelecesse um regime de perseguição, a maioria dos cristãos se escandalizariam e se afastariam do Senhor. Como a gente sabe que em países comunistas, igrejas são permitidas, só que tem uma limitação. Você não pode pregar contra o comunismo, você não pode pregar contra o ateísmo, você não pode evangelizar jovens, você não pode isso, não pode aquilo, não pode pregar esse texto, não pode pregar aquele outro. E a maioria dos cristãos, ou grande parte deles, não vou dizer a maioria, mas grande parte, aceita. E na nossa atual situação, eu acredito que é quase a mesma coisa. A maioria dos cristãos se escandalizariam, porque eu vejo que a maioria dos cristãos não conhecem a palavra e os princípios de Deus, não tem vida de oração e de jejum, apenas querem ter uma vida confortável. Amam a bênção. É igual, eu lembro de ouvir uma pastora falando a respeito de Jacó alguns anos atrás, que Deus disse que ia abençoar, mas ele fez um propósito, se o Senhor abençoar, eu dou o dízimo. Ele amava a bênção. Muitos cristãos amam a bênção, amam a prosperidade, amam a cura, amam a vitória, amam a vida confortável, mas não amam de fato o Senhor. Boa parte dos cristãos, segundo a afirmação, amam a sua religião, não amam o Evangelho. A maioria, não vou dizer a maioria, mas grande parte, tem à sua mente as regras da religião, as regras que aprenderam lá na escola dominical, no catecismo, que aprenderam um com o outro, mas poucos são aqueles que abrem a palavra e falam, mestre, fala comigo, mestre, me ensina, que pegam a Bíblia e lê versículo por versículo, livro por livro, para aprender e para ser edificados. Eu lembro de uma pessoa me dizer um dia, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ver que a minha vida estava errada, que aquilo que eu cria e que eu vivia não estava em concordância com a palavra de Deus, com a Bíblia, então eu parei de ler a Bíblia. Eu não sei se eu louvo essa pessoa pela sinceridade dela, ou se eu falo, grande
grande tolice, grande idiotice, deixar a palavra de Deus, como Deus diz lá no livro do profeta Jeremias, o meu povo cometeu um duplo pecado, deixou a mim manancial de águas vivas e cravou para eles cisternas rotas, poços secos, vazios, porque é isso que a religião é. Um poço seco, vazio, não tem nada. Por fora é bonito, mas por dentro é podridão, como Jesus disse a respeito dos religiosos da sua época. Sepulcros caiados. Por fora é uma maravilha, mas por dentro está cheio de podridão. Porque não conhecem Deus. A maioria das pessoas, elas seguem aquilo que aprenderam, elas seguem aquilo que não vão colocar elas em conflito com o mundo, que não vão colocar elas em conflito com suas crenças, que não vão chocar nada em ninguém. Mas não querem de fato ouvir a palavra. Isaías 50, verso 4. O Senhor deu-me uma língua instruída, para que eu tenha a palavra que ampara o cansado. Me desperta todas as manhãs e me dá um ouvido de ouvir, como ouvem os discípulos. Pouquíssimas pessoas têm este ouvido de discípulo para ouvir o Senhor. Para ouvir o que o mestre vai falar e para se alinhar com aquilo que quer. A maioria das pessoas, elas querem viver pelo Evangelho, mas não querem viver para o Evangelho. A maioria das pessoas, elas veem Deus apenas como um abençoador. Elas veem em Deus apenas uma pessoa que vai estender a mão e dar as coisas a elas. Mas elas não estão dispostas a viver para o Senhor. Não estão dispostas a saírem da sua zona de conforto. Não estão dispostas a sacrificar o seu tempo. Não estão dispostas a passarem muitas vezes o ridículo, ou passarem uma perseguição, ou passarem uma tribulação ou um tempo de escassez. Apenas vem em Deus uma solução para os seus problemas. Seria mais ou menos como aquela mulher que se casa para ter um homem que a sustenta, ou como aquele homem que se casa apenas para ter uma mulher na cama. Assim é o relacionamento de muita gente com Deus. Venho apenas para ser abençoado, venho apenas para ser feliz, mas não estou disposto a dar nada, não estou disposto a doar nada. Não está disposta, essas pessoas não estão dispostas a colocarem a vida no altar do Senhor e, se possível, morrer por Ele. Não apenas viver dele, mas viver para Ele. Viver para o Senhor implica colocar a nossa vida sobre o seu altar, pedir a direção de Deus em tudo que formos fazer. Fazemos. Obedecemos a sua voz, ouvimos a sua voz e obedecemos. A maioria dos cristãos não estão dispostos. A maioria dos cristãos tomam atitudes sem sequer consultar a Deus e nem a sua palavra. Apenas querem ser felizes. E a maioria dos cristãos não tem pregado o verdadeiro evangelho, não tem pregado evangelho nenhum. Você vai dizer, por que você disse a maioria dos cristãos e não a maioria dos pregadores? Porque eu não vejo diferença entre cristão que prega e cristão que se assenta no banco. Não existe essa diferença na palavra de Deus. Isso daí, clero e leigo, isso daí foi uma coisa que a religião ensinou. Quando Jesus fala que são ovelhas do mesmo pasto, ovelhas do seu rebanho, ele está falando do povo. Ele não está colocando uma classe de líder e uma classe de liderados. Em momento algum, é lógico que os líderes vão ter maior responsabilidade porque tem maior entendimento. Mas Deus não tem nada disso. E outra, a sua vida, meu irmão, minha irmã, é uma pregação. Todas as pessoas veem em você, cristão, um pregador, por questão de olhos arregalados, olhando a tua vida e vendo se você vive a palavra que diz viver, ou se apenas é um hipócrita. Então, não existe essa de que um pregador é visto e o cristão não. O cristão não tem obrigação de pregar. Não tem diferença nenhuma do pregador para o cristão, porque todos ali têm a mesma responsabilidade. Talvez a do pregador um pouco maior pelo entendimento que ele tem, mas isso não isenta ninguém de responsabilidade. E a vida de cada cristão é uma pregação. Só que a maioria, como vive, sequer conhece os princípios da palavra para obedecer, para manifestar. O que temos pregado? João Batista pregava a respeito do Evangelho da Salvação, pregava o arrependimento. Os profetas pregaram o arrependimento. Jesus pregou o arrependimento, pregou a salvação, pregou a cura, mas tudo voltado para trazer as pessoas para Ele, para Cristo. E o que nós temos pregado com a nossa vida? O que nós temos expressado? As pessoas, será que têm olhado para nós
e tem falado, não, esse daqui está atraindo uma pessoa para Cristo, ele manifesta Cristo através do seu jeito de viver. Ou as pessoas têm olhado e falado, só para eu ser cristão desse jeito, eu não quero nem ser. O que de fato temos pregado? O que a nossa vida manifesta? Manifestamos Cristo? Exalamos o bom perfume de Cristo, como diz Paulo? Ou será que por onde nós passamos deixamos um rastro de sujeira, um rastro de engano? Quando vamos abrir a boca para falar da palavra, será que temos ousadia para falar para as pessoas, olha, você precisa se arrepender, Jesus te ama, quer te salvar, mas você precisa se arrepender e se voltar para Cristo? Ou será que somos aqueles que dizemos, Deus conhece os corações, né? Não é porque a pessoa está totalmente fora da palavra que ela não é salva? Será que temos essa ousadia? Ou será que somos aquela pessoa que gostamos de amaciar o ego das pessoas? Que é o que a maior parte dos pregadores fazem, né? Chega um cidadão lá na igreja meio abaixado, vamos abraçar, amém, eu sou a favor de que abrace, mas será que não é hora de, pessoa, vamos crescer em Cristo, vamos caminhar com o Senhor? Não é? E a nossa vida, o nosso dia a dia? Será que olham em nós e vê uma pessoa de honra, uma pessoa que vive o evangelho que prega? Ou será que vê um hipócrita, que anda com a Bíblia debaixo do braço? Hoje nem anda mais, né? Porque a maioria das Bíblias estão nos celulares, mas que diz temer a Deus, mas vive uma vida completamente aquém do Evangelho. Aí Deus diz lá no livro, não me lembro se o profeta Isaías ou Jeremias, o meu nome é blasfemado entre os gentios por sua culpa. Muitas vezes o nome de Deus ele é blasfemado. Pessoas não vão para o Senhor porque olham a vida dos cristãos e veem que estão totalmente fora do Evangelho. Então o que precisamos fazer? Essa palavra ela não veio em tom de condenação, mas precisamos nos voltarmos para o Senhor. Como diz lá o livro de Joel, volta para mim com oração, com choro, com jejum. Saia a noiva lá do seu quarto, saia o sacerdote lá da sua câmara e vamos, rasgue o teu coração e não as suas vestes. O Senhor nos chama para nos voltarmos para Ele, para nos arrependermos e para posicionarmos a nossa vida em ordem com a sua palavra, para que possamos exalar o bom perfume de Cristo. Eu espero que esta palavra tenha te ajudado. Se falou contigo, compartilhe para que fale com mais pessoas. Entre lá no meu canal no YouTube, Cristiano Rodrigues. Se inscreva no canal e que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.